Tem dias que a gente acha que já viu de tudo. Dias em que a fama, o dinheiro e o poder parecem definir quem uma pessoa é. Mas aí, a vida vem e mostra pra gente que o que realmente importa é o que tá aqui dentro, no coração. E essa história que eu vou te contar hoje não é sobre futebol, não é sobre recordes, nem sobre troféus. É sobre um dia, um único dia, em que um dos maiores jogadores do mundo foi despido de tudo. E o que sobrou foi só o homem. E a reação dele, meus amigos, a reação dele calou o Brasil. A cena começa num lugar que raramente aparece nos holofotes da mídia internacional. Uma comunidade na periferia de São Paulo. Um lugar cheio de vida, de cor, de gente batalhadora, que acorda todo dia antes do sol nascer. E no meio dessa correria, um evento estava acontecendo. Um projeto social simples, organizado pelos próprios moradores, para arrecadar fundos para reformar a quadra de esportes das crianças. O salão era modesto, cadeiras de plástico, um palco improvisado, mas o que não faltava era calor humano. E foi ali, nesse cenário, que Cristiano Ronaldo decidiu aparecer. Ele não chegou com um comboio de seguranças. Não tinha carro de luxo esperando na porta. Ele chegou como quem chega em casa, sozinho, discreto, com um sorriso tímido no rosto. As pessoas demoraram a acreditar. Era ele mesmo, o CR7, ali, no meio deles? Aos poucos, o burburinho se transformou em aplausos. Crianças corriam na direção dele, com os olhos brilhando. Ele não se esquivou, pelo contrário. Se abaixou, abraçou um por um, pegou os celulares das pessoas para tirar as selfies ele mesmo. Ele estava ali, de verdade. Presente. Num canto, uma senhora de cabelos brancos, com as mãos marcadas pelo tempo, olhava a cena com lágrimas nos olhos. Ela se aproximou devagar, com a ajuda de outras mulheres, e quando chegou perto dele, com a voz embargada, ela disse uma frase que ecoou no coração de todo mundo ali. Meu filho, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ver um anjo pisando aqui na nossa favela. Cristiano olhou para ela, aquele olhar dele, intenso. Ele não disse nada, apenas segurou as mãos dela, deu um beijo demorado e a abraçou com um respeito que valia mais que qualquer palavra. O salão inteiro se emocionou. Era um momento puro, verdadeiro. Um momento que mostrava que por trás do atleta milionário existia uma alma que ainda se conectava com a simplicidade. Ele estava em casa, estava sendo tratado não como uma celebridade, mas como um filho querido que volta para visitar a família. Ele ria, contava histórias da infância dele em Portugal, de quando ele também não tinha nada. A energia era leve, era de esperança. Mas, sempre tem um mas. No meio da festa, enquanto Cristiano estava no palco improvisado falando sobre a importância do esporte, uma figura destoante apareceu na entrada do salão. Um homem de terno caro, relógio de ouro brilhando no pulso, com um ar de superioridade que parecia cortar a atmosfera. Era Ricardo Amaral, um empresário conhecido na cidade, mas não pela filantropia. Ele era um dos padrinhos do evento, mas sua presença ali parecia mais uma obrigação social do que um ato de caridade. Ele olhou a cena toda com desdém. Olhou para a simplicidade do lugar, para as pessoas e, por fim, fixou o olhar em Cristiano Ronaldo. O apresentador do evento, um jovem da própria comunidade, notou a chegada do empresário e, com a maior boa vontade do mundo, anunciou no microfone. Gente, vamos receber também com uma salva de palmas o senhor Ricardo Amaral, um dos apoiadores do nosso sonho. Houve uma salva de palmas educada, mas contida. O empresário subiu ao palco, pegou o microfone e, em vez de um discurso de apoio, o que saiu da boca dele foi veneno. Ele olhou diretamente para Cristiano, que estava ao seu lado, e com um sorriso de escárnio, soltou em voz alta para todo mundo ouvir. Olha só, que interessante. Parece que a moda agora é vir para cá, se vestir de pobre para pagar de humilde. Mais um favelado tentando parecer celebridade para ganhar a simpatia do povo. O silêncio. Um silêncio pesado, gelado, que caiu sobre o salão como uma pedra. A música parou. As conversas pararam. As crianças pararam de correr. Todo mundo congelou. A senhora que tinha chamado Cristiano de anjo levou a mão à boca, em choque. O insulto não foi só para ele. Foi para cada pessoa que estava ali. Foi um cuspe na cara de toda a comunidade. As pessoas não sabiam como reagir. Alguns riram, um riso nervoso, sem graça.
Outros olhavam para o chão, envergonhados. Os celulares que antes gravavam com alegria, agora tremiam nas mãos das pessoas, capturando um momento de pura crueldade. E Cristiano? Ele continuou parado. Não moveu um músculo. Ele apenas virou o rosto lentamente e olhou para o empresário. Não era um olhar de raiva, não era um olhar de ódio, era um olhar de pena, um olhar profundo que parecia atravessar a alma do homem, como se dissesse: "Você realmente é isso." Ele permaneceu em silêncio, um silêncio que gritava mais alto que qualquer ofensa. O apresentador, pálido, tentou intervir. "Senhor Ricardo, eu acho que..." Mas o empresário o cortou. Agora, em tom ainda mais debochado, se sentindo o dono da situação, ele se aproximou mais de Cristiano. "O quê? Ficou sem palavras? Quer pagar de humilde agora? Isso aqui não é o seu campo de futebol, não, meu caro. Aqui é a vida real." O ar ficou irrespirável. A humilhação era pública, televisionada pelos celulares de centenas de pessoas. O mundo estava prestes a ver um dos maiores ídolos do esporte ser tratado como lixo. E a grande pergunta que pairava no ar era: o que ele vai fazer agora? Ele vai explodir? Vai revidar? Vai xingar? O que qualquer um de nós faria no lugar dele? A tensão no salão podia ser cortada com uma faca. Cada segundo de silêncio de Cristiano Ronaldo parecia uma eternidade. O empresário, Ricardo Amaral, mantinha aquele sorriso arrogante no rosto, esperando a reação. Ele queria o confronto, queria o espetáculo. Ele queria que Cristiano perdesse a cabeça para poder dizer depois: "Viram? Eu não disse? É tudo fachada." Mas a reação que ele esperava nunca veio. Cristiano respirou fundo. 1, 2 vezes. Ele olhou por um instante para as crianças na primeira fila, que o encaravam com os olhos arregalados, sem entender a maldade daquelas palavras. Ele olhou para a senhora que o havia abraçado, e então ele fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Ele se virou para o jovem apresentador, que estava paralisado de vergonha. Com uma calma assustadora, ele deu um leve toque no ombro do rapaz, pegou o microfone da mão dele e disse com a voz firme, mas sem nenhuma gota de agressividade: "Obrigado, obrigado a todos vocês pelo carinho, a festa de vocês é linda." E foi só isso. Ele entregou o microfone de volta, deu um último aceno de cabeça para a plateia atônita e, sem olhar uma única vez para o empresário, ele deu as costas e começou a caminhar para fora do palco, em silêncio, de cabeça erguida. A saída dele foi como uma onda de choque. As pessoas demoraram a processar. Quando a ficha caiu, um coletivo de decepção e tristeza tomou conta do lugar. Algumas crianças, as mesmas que ele tinha abraçado minutos antes, começaram a correr atrás dele, gritando: "Tio, não vai embora! Fica!" Uma menina de uns 7 anos tropeçou e caiu no choro, um choro doído, de quem vê seu herói sendo machucado. Cristiano parou por um segundo, olhou para trás, mas sabia que se ficasse, o circo de horrores continuaria. Ele apenas fez um sinal de paz e amor com a mão e continuou andando, desaparecendo pela porta dos fundos. No palco, o empresário Ricardo Amaral ficou sem chão. A sua brincadeira tinha dado terrivelmente errado. Ele esperava uma briga, uma discussão, algo que o colocasse no centro das atenções. Mas o silêncio e a retirada digna de Cristiano o desarmaram completamente. Ele ficou ali, sozinho no palco, com o microfone na mão, enquanto os olhares de toda a comunidade se voltavam para ele. E não eram olhares de admiração, eram olhares de nojo, de desprezo. Ao perceber que as câmeras dos celulares ainda estavam todas apontadas para ele, ele tentou se justificar gaguejando: Gente, calma! Era só uma brincadeira. Quem não brinca? Ele é uma figura pública, tem que saber lidar com isso. Foi só para descontrair." Mas ninguém riu, ninguém acreditou. A desculpa esfarrapada só piorou a situação. Um homem mais velho, lá do fundo, gritou: "Brincadeira é o respeito que o senhor não tem por ninguém." E foi o estopim. As vaias começaram, tímidas no início, mas logo se transformaram num coro ensurdecedor: "Fora, fora, fora!" O empresário, agora branco como papel, foi praticamente expulso do palco pela revolta popular. A festa tinha acabado. A alegria tinha morrido. E o que ficou foi um gosto amargo de injustiça.
Enquanto isso, o mundo digital já estava em chamas. Em menos de 10 minutos, o vídeo do insulto, gravado de vários ângulos, já estava no Twitter, no Instagram, no TikTok. O título era quase sempre o mesmo, direto e brutal. Cristiano Ronaldo é humilhado e chamado de favelado por empresário em evento no Brasil. A viralização foi instantânea e global. Portais de notícia do mundo inteiro começaram a replicar a história. Neymar postou um story todo preto com a palavra inacreditável e marcou o Cristiano. Messi, que raramente se envolve em polêmicas, tuitou: "Respeito acima de tudo, dentro e fora de campo. Estamos com você, Cristiano." O mundo do futebol se uniu em defesa dele, mas o mais impressionante foi a reação das pessoas comuns. A hashtag Respeito, Não e Brincadeira e Somos Todos Favelados tomaram conta das redes sociais no Brasil. As pessoas não defendiam apenas o Cristiano Ronaldo, o milionário, elas defendiam o símbolo, elas se viram naquela humilhação. Cada pessoa que já foi julgada pela roupa que veste, pelo sotaque que tem, pelo lugar onde mora, sentiu aquela dor. Cristiano, com seu silêncio, deu voz a milhões de brasileiros que são humilhados todos os dias e não têm uma câmera para registrar. E no meio de todo esse furacão, onde estava Cristiano? Ele não foi para um hotel 5 estrelas, não ligou para seus advogados. Ele foi para o carro simples que o esperava e pediu para o motorista apenas dirigir, sem rumo. Ele ficou olhando pela janela, vendo a cidade de São Paulo passar. E pela primeira vez, talvez ele não estivesse vendo os prédios de luxo ou as luzes da metrópole. Talvez ele estivesse vendo as pessoas reais. E pensando que aquela dor que ele sentiu não era só dele. A resposta dele não foi uma explosão de raiva, foi uma implosão de consciência, e o que ele faria com essa consciência era o que o mundo inteiro estava ansioso para descobrir. Ele ia se calar para sempre? Ia processar o empresário? Ia esquecer tudo e voltar para a Europa? Ninguém sabia. Mas uma coisa era certa: aquele silêncio dele no palco não foi o fim da história. Foi apenas o começo da verdadeira resposta. Se você também acredita que o silêncio, às vezes, é a resposta mais poderosa e que a humildade desconcerta qualquer arrogância, deixa o seu like aqui embaixo para a gente saber que estamos juntos nessa. E se prepara, porque o que o Cristiano fez no dia seguinte... isso sim é uma aula, fica comigo. No dia seguinte ao incidente, o Brasil acordou em meio a uma tempestade midiática. Programas de TV matinais não falavam de outra coisa. Analistas, sociólogos, ex-jogadores, todos tinham uma opinião sobre a humilhação de Cristiano Ronaldo. O nome do empresário Ricardo Amaral estava em todos os jornais, associado à vergonha. A empresa dele começou a sentir o baque, com notas de repúdio surgindo de todos os lados. O mundo esperava a próxima jogada de Cristiano. Uma coletiva de imprensa? Um processo milionário? Um post raivoso nas redes sociais? Mas Cristiano, mais uma vez, quebrou todas as expectativas. Enquanto o mundo fazia barulho, ele escolheu o silêncio e a ação. Longe das câmeras, longe dos microfones, ele fez uma ligação. Não para um advogado famoso, mas para o jovem organizador do evento, aquele mesmo que ficou paralisado no palco. O rapaz, chamado Léo, atendeu o telefone com a voz trêmula, achando que ia levar uma bronca. Mas o que ele ouviu do outro lado da linha o deixou sem palavras. Cristiano, com a voz calma de sempre, disse: "Léo, bom dia, você tá bem? Eu queria te pedir um favor. Me encontra na frente da escola da sua comunidade em 1 hora, e não avisa ninguém da imprensa, por favor, é só entre a gente." Léo quase não acreditou. 1 hora depois, ele estava lá, na frente do portão enferrujado da escola municipal, e pontualmente o mesmo carro simples do dia anterior parou. Cristiano desceu, vestindo a mesma roupa discreta. Ele olhou para a estrutura precária da escola, para as paredes pichadas, para o pátio de cimento rachado, e disse para Léo: "Me mostra tudo." Eles passaram as 2 horas seguintes caminhando pela escola. Cristiano conversou com os professores, ouviu sobre a falta de material, sobre as goteiras na sala de aula, sobre os computadores quebrados. Ele entrou na pequena biblioteca, viu as prateleiras quase vazias. Ele foi até a quadra,
a mesma que o evento pretendia reformar. Viu as tabelas de basquete tortas, o chão esburacado, a bola murcha que era o único brinquedo de centenas de crianças. Ele não fez promessas. Ele não fez discursos. Ele apenas ouviu. E observou. No final da visita, ele se virou para Léo e para a diretora da escola, uma senhora que lutava há anos por melhorias, e disse uma única coisa: "Eu volto amanhã." E ele voltou. Mas dessa vez, ele não veio sozinho. Atrás do carro dele pararam 2 caminhões. Um, lotado de material escolar de primeira linha, cadernos, lápis, mochilas, livros novos para a biblioteca. O outro, cheio de equipamentos esportivos, bolas de futebol, de basquete, de vôlei, redes novas, uniformes completos para as crianças. E não parou por aí. Com os caminhões, veio uma equipe de engenheiros e operários. Cristiano não queria reformar a quadra. Ele queria construir uma nova, do zero, com grama sintética, iluminação de LED, arquibancada, e ao lado, uma sala de informática com 20 computadores de última geração e internet de alta velocidade. Tudo isso sem uma única câmera de TV por perto, sem nenhum jornalista. A única condição que ele impôs foi que a mão de obra contratada fosse da própria comunidade. Pais de alunos, jovens desempregados, todos foram chamados para trabalhar no projeto, recebendo um salário justo. Ele não estava dando uma esmola, ele estava gerando renda e dignidade. Mas no mundo de hoje, nada fica em segredo por muito tempo. Os próprios moradores, maravilhados com o que estavam vendo, começaram a gravar com seus celulares. Eram vídeos simples, sem edição. Mostravam Cristiano no meio da obra, carregando saco de cimento, conversando com os pedreiros, jogando bola com as crianças no meio da rua empoeirada. As imagens eram puras, espontâneas, e o Brasil começou a ver a verdadeira resposta dele. Os vídeos dos moradores começaram a viralizar, mas com uma energia completamente diferente. A hashtag agora era "O exemplo arrasta". As pessoas compartilhavam as imagens com legendas como: enquanto uns humilham com palavras, outros constroem com atitudes. A narrativa estava mudando drasticamente. Cristiano não precisou dizer uma palavra contra seu agressor. Suas ações estavam gritando por ele. Ele passou a semana inteira ali. Chegava cedo e ia embora à tarde. Almoçava a marmita que as mães da comunidade faziam questão de levar para ele. Sentava no chão para ouvir as histórias dos moradores. Ele não era mais o CR7, a estrela mundial. Ele era o Cristiano, o cara que estava ajudando a construir um sonho. A imprensa, claro, descobriu o que estava acontecendo e correu para o local, mas ao chegarem, foram recebidos por um cordão de isolamento feito pelos próprios moradores. "Por favor, respeitem. Ele pediu para não ter câmera. Isso aqui não é show, é trabalho", dizia um pai de família na entrada da obra. Pela primeira vez, a comunidade estava protegendo seu benfeitor da exploração da mídia. Aquele gesto de proteção valia mais que qualquer coisa. Enquanto isso, o empresário Ricardo Amaral via seu império começar a ruir. Patrocinadores o abandonavam, o público boicotava seus produtos e a pressão se tornava insuportável. Mas o pior para ele ainda estava por vir. Porque enquanto Cristiano construía em silêncio, a internet, que não perdoa, continuava cavando. E o que eles estavam prestes a descobrir ia transformar um caso de humilhação em um escândalo de proporções gigantescas. O jogo estava apenas começando a virar de verdade. Enquanto Cristiano Ronaldo sujava as mãos de terra e cimento, construindo não apenas uma quadra, mas um símbolo de esperança, a internet se transformava num exército de detetives. A raiva pela humilhação tinha dado lugar a uma curiosidade investigativa. Quem era, de fato, Ricardo Amaral? De onde vinha sua arrogância? E, mais importante, de onde vinha sua fortuna? Não demorou muito. Um grupo de jovens ativistas digitais, desses que manjam de vasculhar portais de transparência e diários oficiais, começou a puxar o fio da meada. Eles passaram noites em claro, conectando pontos, cruzando informações. E o que eles encontraram era mais sujo do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo Amaral não era apenas um empresário arrogante. Ele era um corrupto. A descoberta foi chocante. A empresa de Amaral, que se apresentava como uma grande apoiadora de causas sociais, tinha um histórico de envolvimento em escândalos de desvio de verba pública. E o mais cruel de tudo,
O dinheiro desviado era justamente de projetos destinados a comunidades carentes, as mesmas comunidades que ele desprezava. Ele ganhava licitações para construir creches que nunca saíam do papel, para fornecer merenda escolar que chegava com qualidade inferior, para realizar projetos esportivos que só existiam na propaganda. Ele construiu seu império em cima da miséria que ele mesmo ajudava a perpetuar. O insulto a Cristiano Ronaldo agora ganhava uma nova camada, muito mais sombria. Ele não o chamou de favelado por acaso. Era o reflexo do seu mais profundo desprezo por aquelas pessoas, as mesmas que ele roubava sem o menor peso na consciência. A bomba estava prestes a explodir, e quem acendeu o pavio foi um jovem jornalista independente, um rapaz que tinha um canal pequeno no YouTube, mas uma credibilidade enorme. O nome dele era Felipe. Ele recebeu as informações dos ativistas, checou cada documento, cada prova e preparou o material. Naquela noite, ele abriu uma live, sem estúdio, sem iluminação profissional, apenas ele, sua webcam e a verdade. Ele começou dizendo: "Gente, hoje eu não vou falar sobre o Cristiano Ronaldo. Eu vou falar sobre o homem que o humilhou. E sobre o porquê aquela humilhação diz muito mais sobre ele do que sobre o Cristiano." Durante 1 hora, Felipe expôs tudo. Com prints dos contratos, com trechos dos diários oficiais, com depoimentos de pessoas que foram lesadas pelos esquemas de Amaral. Ele mostrou com provas irrefutáveis como o empresário se enriquecia às custas dos mais pobres. A live, que começou com poucas centenas de espectadores, terminou com mais de 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente. O Brasil parou para ver a máscara de Ricardo Amaral cair. O escândalo era nacional. O Ministério Público anunciou na manhã seguinte que abriria uma investigação formal contra as empresas de Amaral. A Polícia Federal foi vista na sede da empresa dele. O castelo de cartas do empresário desabou em menos de 24 horas. E no meio de todo esse caos, o que Cristiano Ronaldo fez? Ele, que era a vítima original de tudo aquilo? Ele terminou a obra da quadra. No dia da inauguração, a comunidade estava em festa. A quadra nova brilhava sob o sol. As crianças corriam na grama sintética, os computadores na sala de informática estavam todos ligados. Era um dia de vitória da comunidade. E foi nesse dia, com a obra concluída, que Cristiano finalmente quebrou seu silêncio público. Ele não deu entrevista, ele não fez um vídeo, ele postou uma única foto em seu Instagram. A foto não era dele. Era uma foto tirada do alto da comunidade, mostrando as casinhas coloridas, a vida pulsando. E embaixo da foto, uma única frase, curta, simples, mas certeira como um chute no ângulo. A frase era: "Nunca se envergonhe de onde você vem. Se envergonhe de quem você decide ser." Aquela frase explodiu como uma bomba atômica de consciência. Em minutos, ela foi compartilhada milhões de vezes. Virou a frase mais tuitada do mundo. Pessoas começaram a imprimir a frase em camisetas. Grafiteiros pintaram a frase em muros de cidades por todo o Brasil. A hashtag #SemVergonha. De quem você é virou o assunto número 1. Direcionada a Ricardo Amaral. A resposta de Cristiano não foi um ataque, foi uma lição. Uma lição sobre caráter, sobre honra, sobre identidade. Ele não precisou citar o nome de seu agressor, ele não precisou tripudiar da desgraça dele. Ele apenas reafirmou seus próprios valores, e ao fazer isso, expôs o vazio moral do outro. Aquele post foi o checkmate, mostrou que a maior vingança não é destruir o inimigo. É construir algo tão grandioso e positivo que a escuridão do outro simplesmente desaparece, ofuscada pela sua luz. A favela, que tinha sido usada como xingamento, agora era o fundo de uma mensagem de orgulho que rodava o planeta. Cristiano não apenas devolveu a dignidade à comunidade, ele a transformou em um símbolo de força. Essa frase mexeu com você? Ela também te fez pensar sobre o que realmente importa? Se a sua resposta for sim, comenta aqui embaixo a hashtag que o Cristiano nos ensinou. Orgulho de onde venho. Vamos espalhar essa mensagem de força e identidade. E não sai daí, porque o ato final dessa história, a grande virada de jogo, ainda está por vir, e é de arrepiar.
Com a vida virada de cabeça para baixo, investigado pela polícia e odiado pelo público, Ricardo Amaral tomou a única atitude que lhe restava: tentar limpar a própria imagem. Ele convocou uma coletiva de imprensa. No convite, a promessa de um pedido de desculpas sincero a Cristiano Ronaldo e à comunidade. Mas o povo brasileiro, que pode ter muitos defeitos, mas não é bobo, já não caía mais nessa. A coletiva foi um desastre. Amaral apareceu com um semblante cansado, lendo um texto claramente escrito por uma equipe de gestão de crise. As palavras eram vazias, protocolares. Eu cometi um erro. Fui infeliz na minha colocação. Peço perdão. Ele parecia um robô recitando um pedido de desculpas, sem nenhuma emoção, sem nenhum arrependimento genuíno no olhar. Os jornalistas presentes não perdoaram. As perguntas foram duras. O senhor também vai pedir desculpas pelo dinheiro que desviou dos projetos sociais? Perguntou uma repórter. Seu pedido de desculpas é por ter humilhado o Cristiano ou por ter sido descoberto? Provocou outro. Amaral gaguejava, se contradizia, suava frio. A tentativa de redenção se transformou em mais um show de horrores, que só serviu para enterrar de vez o que restava de sua reputação. Enquanto Amaral se afundava, um movimento paralelo ganhava força. A comunidade, agora empoderada pela atenção e pelo respeito que recebeu, decidiu organizar um novo evento. No mesmo salão. Mas dessa vez seria diferente. Não haveria patrocinadores arrogantes nem discursos falsos. Seria uma festa deles e para eles, uma celebração do orgulho de suas raízes. E eles enviaram um convite especial para Cristiano Ronaldo, não como uma celebridade, mas como um amigo. Como um deles. Ninguém sabia se ele iria, a agenda dele é maluca, ele poderia já ter voltado para a Europa. Mas na noite do evento, o salão, que agora estava mais bonito, com a pintura renovada por voluntários, estava lotado. A energia era outra, era uma energia de vitória, de autoestima. E então, no meio da festa, ele chegou. De surpresa, sem alarde, apenas entrou pela porta da frente, com um sorriso largo no rosto. O salão veio abaixo. A ovação foi ensurdecedora, espontânea, vinda do fundo da alma. As pessoas não o aplaudiam como um ídolo distante. Elas o abraçavam como um irmão. Ele subiu ao palco, o mesmo palco onde fora humilhado. Mas agora, o palco era dele. O povo era dele. Ele pegou o microfone e esperou o silêncio. E então, ele disse que tinha trazido um presente. Seus assessores trouxeram uma caixa grande. Quando ele abriu, o queixo de todos caiu. Era uma placa de metal dourado, linda, brilhante. E nela, gravada em letras grandes e elegantes, a frase que se tornou um hino: orgulho de ser da favela. Ele entregou a placa nas mãos daquela mesma senhora que o chamou de anjo e disse: essa placa não é minha, é de vocês. Para que vocês coloquem na entrada da comunidade e para que ninguém, nunca mais, ouse olhar para este lugar com desprezo. Para que lembrem todos os dias que a maior riqueza não está no bolso, mas no caráter e no orgulho de quem a gente é. As lágrimas corriam soltas no rosto de todos. Era um dos momentos mais emocionantes que o Brasil já tinha visto. Mas ele ainda não tinha terminado. Com a voz embargada pela emoção, ele fez o discurso que calaria o mundo. Na semana passada, ele começou. Eu fui humilhado neste mesmo lugar. Me chamaram de favelado como se isso fosse uma ofensa, mas eu passei os últimos dias aqui, e eu aprendi uma coisa. Ele fez uma pausa, olhou para cada rosto na plateia. Eu aprendi que favelado não é xingamento. Favelado é sinônimo de gente que luta, que sonha, que trabalha, que não desiste nunca. Favelado é sinônimo de gente que divide o pouco que tem, que acolhe um estranho como se fosse da família. A verdade é que, no mundo de onde eu vim, o mundo dos ricos e famosos, eu fui muitas vezes tratado como um produto, como uma máquina. Mas foi aqui na favela, que eu fui tratado como um rei. Foi aqui que me deram o abraço mais sincero, o sorriso mais puro, a comida mais saborosa. Então, se ser favelado é ser tudo isso, eu posso dizer para vocês, com todo o orgulho do meu coração, eu sou mais um de vocês, e eu nunca, nunca vou me esquecer disso. O discurso terminou com uma explosão de aplausos e gritos de alegria.
As pessoas choravam, riam, se abraçavam. A humilhação tinha sido lavada, não com vingança, mas com uma enxurrada de amor e orgulho. Cristiano não apenas venceu a batalha. Ele redefiniu o campo de jogo. Ele pegou a arma do inimigo, o xingamento, e a transformou em um escudo, em uma coroa. Naquele momento, ele deixou de ser apenas um jogador de futebol para se tornar uma lenda humana. Ele mostrou que a verdadeira nobreza não está no sangue azul, mas na capacidade de transformar dor em propósito. E o propósito dele, que seria revelado a seguir, iria mudar a vida daquela comunidade para sempre. A emoção daquela noite ainda pairava no ar. A placa de orgulho de ser da favela já estava sendo preparada para ser instalada na entrada da comunidade, como um marco de um novo tempo. Mas Cristiano Ronaldo, em seu clímax, ainda tinha uma última carta na manga. Uma jogada final que mostraria que tudo o que ele fez não foi apenas uma reação a um ataque, mas o início de um compromisso para a vida toda. Ainda no palco, depois que os aplausos diminuíram um pouco, ele pediu a palavra mais uma vez. Essa quadra nova, os computadores, a festa, tudo isso é incrível, ele disse. Mas isso acaba. O que eu quero deixar aqui é algo que não acaba. Algo que vai crescer e dar frutos por gerações. Ele respirou fundo, como quem vai anunciar a coisa mais importante de sua vida. Hoje, eu quero anunciar oficialmente a criação de um projeto que vai nascer aqui, nesta comunidade, mas que eu sonho que um dia se espalhe pelo Brasil inteiro. Um projeto que vai levar o nome que vocês me ensinaram a ter orgulho. Ele olhou para a placa dourada e depois para o povo. A partir de hoje, nasce o Projeto Orgulho. Um murmúrio de excitação percorreu o salão. O Projeto Orgulho, ele continuou, vai ser um instituto financiado inteiramente por mim, dedicado a jovens da periferia. Nós vamos oferecer não apenas esporte de alto nível, com os melhores treinadores, mas também aulas de reforço escolar, cursos de inglês, de programação, de educação financeira. Vamos dar apoio psicológico, orientação vocacional. Vamos dar a esses jovens todas as ferramentas para que eles possam sonhar e, mais importante, para que possam realizar seus sonhos. Nós vamos mostrar ao mundo que o talento não tem CEP, que a genialidade pode nascer em qualquer lugar, desde que haja oportunidade e dignidade. Se o salão já estava emocionado, agora ele entrou em êxtase. Era a materialização de um sonho, era a resposta definitiva. Ele não estava apenas devolvendo o orgulho, ele estava construindo um futuro. O evento terminou com uma salva de palmas que parecia não ter fim. As crianças subiram no palco e carregaram Cristiano nos ombros, como se ele tivesse acabado de ganhar a final da Copa do Mundo. E de certa forma, ele tinha. Ele tinha vencido o campeonato mais importante de todos, o da humanidade. Nos dias que se seguiram, o Brasil e o mundo assistiram, admirados, à transformação. O Projeto Orgulho saiu do papel com uma velocidade impressionante. A sede foi construída ao lado da quadra. Profissionais de ponta foram contratados. E as primeiras turmas de jovens começaram a ter suas vidas transformadas. Cristiano não colocou apenas o dinheiro, ele colocou a alma. Sempre que estava no Brasil, sua primeira parada era na comunidade. Ele era visto jogando bola com a molecada, ajudando nas lições de casa, dando palestras motivacionais. Ele se tornou o padrinho, o mentor, o amigo. E Ricardo Amaral? Ele desapareceu, engolido por seus próprios crimes e pela insignificância de sua arrogância. Ninguém mais lembrava do nome dele, mas o gesto dele, por mais nefasto que tenha sido, acabou gerando uma onda de bem que ele jamais poderia imaginar. E assim, essa história chega ao fim, mas a lição dela é eterna. Cristiano Ronaldo nos mostrou que, diante da humilhação, existem dois caminhos. O caminho do ódio, da vingança, de se rebaixar ao nível de quem te ataca. E existe o caminho da dignidade, o caminho da ação. O caminho de usar as pedras que te atiram para construir um castelo. Ele não respondeu com gritos. Ele não respondeu com processos. Ele respondeu com uma quadra nova, com computadores, com uma placa de orgulho, com um projeto que vai mudar milhares de vidas. Ele respondeu com ação, com legado. Ele mostrou que o verdadeiro poder não é devolver ódio com ódio. O verdadeiro poder é transformar o ódio em amor, em oportunidade, em futuro. Essa história não é sobre um jogador de futebol. É sobre a força do caráter.
é sobre a escolha que cada um de nós faz todos os dias. A escolha de ser alguém que diminui os outros para se sentir grande, ou a escolha de ser alguém que levanta os outros e, ao fazer isso, se torna gigante. E você? O que essa história te ensinou? Se você também acredita que o respeito é o mínimo e que o orgulho de nossas origens é a nossa maior força, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, comenta aqui embaixo com toda a força.